Imagine isso. Você está sozinho diante de um precipício que parece não ter fundo. Não há vento, nenhum som. Apenas a respiração presa no peito e o peso incômodo de algo que você não consegue nomear. A paisagem ao redor está estática, como se o tempo tivesse decidido parar ali, só para que você olhasse para dentro e descobrisse que o abismo não está à sua frente, mas em você. O mais perturbador? Você já viveu essa cena, talvez ao acordar sem entender o porquê da angústia, talvez ao encarar o teto à noite, sentindo um vazio que nenhum sucesso, amor ou prazer consegue preencher. A sensação de que algo está faltando. Algo indefinido, mas imenso. Uma ausência tão presente que chega a doer. Por que será que mesmo cercado de estímulos, conexões e promessas de felicidade, ainda há um buraco negro girando silenciosamente dentro de nós? Você já se perguntou o que exatamente nos atrai para o limite, para aquilo que nos ameaça e ao mesmo tempo fascina? Por que certas dores parecem inconfortáveis? Porque olhamos para dentro de nós e às vezes encontramos um terreno que não sabemos habitar. Existe uma psicologia do abismo, um modo de ser moldado não pela luz que buscamos, mas pelo escuro que evitamos. E o mais inquietante é que talvez estejamos construindo nossas vidas não para fugir dele, mas para não vê-lo. Vivemos tentando escalar montanhas externas, conquistas, status, validações, para não admitir que há um desfiladeiro interior crescendo sob nossos pés. Será que é por isso que mantemos rotinas barulhentas, distrações contínuas, redes sociais sempre abertas? Será que a pressa do mundo moderno não é um mecanismo de defesa coletivo para que ninguém pare tempo suficiente para ouvir o chamado do abismo? E se o verdadeiro medo não for cair, mas ouvir o que o silêncio das profundezas tem a dizer? Nietzsche escreveu: quando você olha longamente para o abismo também olha para você. Mas e se não for o abismo que olha, e sim partes suas esquecidas, renegadas, gritando por reconhecimento? Esse buraco existencial que sentimos, esse desconforto quando tudo está aparentemente bem, não seria um chamado à verdade e não à tragédia? E se encarar o abismo não for um fim, mas um começo, não a queda, mas a revelação? E se o que chamamos de vazio for, na verdade, o espaço não habitado da nossa consciência mais profunda? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e talvez nunca tenham, mas elas nos colocam diante de um território esquecido pela maioria, o espaço psíquico onde as verdades mais cruas se escondem, esperando o momento em que teremos coragem de descer, não para sofrer, mas para nos reencontrar. Porque talvez, só talvez, o abismo não seja inimigo. Talvez ele seja o espelho mais honesto que temos. Agora, respire fundo e olhe novamente para a beira. A jornada para entender o que existe lá dentro, ou o que existe por trás do que você chama de você, está apenas começando. O abismo interior não é uma metáfora romântica. Ele é um mecanismo psíquico, uma arquitetura oculta da consciência, silenciosa, porém ativa, que molda silenciosamente cada gesto, decisão e fuga. O que chamamos de vazio raramente é ausência, mais frequentemente é excesso, de camadas não digeridas, de memórias não processadas, de desejos reprimidos que se acumulam como sombras projetadas por uma luz que nunca quisemos acender. O abismo, portanto, não é o lugar onde não há nada, é o lugar onde
tudo que evitamos foi depositado. Mas por que isso acontece? Por que criamos em nós esse buraco psíquico que parece sempre à beira de engolir nossa identidade? Carl Jung chamou isso de a sombra. Tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos por ser doloroso, socialmente inaceitável ou moralmente condenável. Nossos traumas, raivas, medos, impulsos reprimidos e aspectos renegados da alma formam uma espécie de depósito interno. E quanto mais resistimos a olhar para esse conteúdo, mais ele se aprofunda. E mais o abismo cresce. O que não é visto não desaparece. Ele se transforma em ruído de fundo, em peso invisível, em sabotagens sutis que chamamos de azar, procrastinação ou jeito de ser. O Nietzsche foi ainda mais radical. Segundo ele, o homem moderno está desconectado de seus instintos mais profundos e por isso vive uma existência superficial, estruturada por máscaras sociais e valores herdados. O abismo, para Nietzsche, é aquilo que surge quando o indivíduo percebe que os pilares que sustentavam seu sentido de vida, Deus, tradição e estabilidade, ruíram. E então resta o nada. O nada como confronto, o nada como verdade crua, o nada como palco para a criação de si mesmo. Arthur Schopenhauer, por sua vez, já enxergava o sofrimento como o núcleo inevitável da condição humana. Para ele, o desejo é uma força cega que jamais se satisfaz. E cada vez que conseguimos algo que queríamos, o prazer logo se desfaz, abrindo espaço para um novo vazio. Vivemos numa dança eterna entre querer e sofrer. O abismo seria, então, a percepção dolorosa de que essa dança nunca termina e de que não há alívio duradouro. Mas a psicologia moderna também oferece pistas importantes. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, afirmou que a falta de sentido é a verdadeira doença do nosso tempo. E quando o sentido falha, quando as metas que nos movem perdem valor, o que emerge é um buraco, não no mundo, mas na percepção que temos dele. Não é que a vida tenha se tornado vazia, é que nós paramos de preenchê-la com significados autênticos. E ainda há o fator cultural. Aldous Huxley previu que o futuro não seria dominado pela dor, mas pelo excesso de prazer. Uma cultura saturada de distrações, entretenimento e superficialidades torna o contato com o próprio interior insuportável. Porque quanto mais somos viciados em estímulo externo, mais esquecemos como se escuta o silêncio interno. E é nesse silêncio que o abismo fala. A verdade mais incômoda, portanto, não é que o abismo exista, é que nós o cultivamos. Cada vez que negamos nossa própria complexidade, cada vez que dizemos "tá tudo bem" quando estamos desmoronando por dentro, cada vez que vendemos uma imagem de perfeição nas redes enquanto gritamos por socorro em segredo, cada vez que fugimos do espelho mais honesto que temos, o desconforto de estar sozinho consigo mesmo. Esse abismo é psíquico, mas também filosófico. É um sintoma da cisão entre quem somos e quem acreditamos que deveríamos ser. É o espaço entre o eu ideal e o eu real. E enquanto essa fenda não for reconhecida, ela continuará ditando a narrativa por trás de nossos fracassos silenciosos. Mas reconhecer isso já é, por si só, o início de algo novo. Porque se fomos nós que cavamos esse abismo, talvez sejamos os únicos capazes de descer até ele e descobrir o que se esconde ali. Você já notou como alguns dos comportamentos mais comuns do nosso dia a dia, procrastinação, ansiedade,
Compulsões, vícios, comparações constantes parecem surgir do nada, como se fossem hábitos ou fases, quando na verdade são sintomas de algo muito mais profundo, silencioso e antigo. O abismo que negamos começa a agir por nós e o faz de maneira magistral, sutil, persistente, invisível. A psicologia chama isso de mecanismos de defesa. São estratégias inconscientes, criadas para nos proteger do contato direto com conteúdos internos, que seriam dolorosos demais para serem enfrentados. Mas o que ocorre quando esses mecanismos deixam de nos proteger e começam a nos aprisionar? A resposta é brutal. Você começa a viver uma vida onde suas ações não são escolhas autênticas, são reações automáticas ao medo de encarar o que há dentro de si. É aí que o abismo se torna um arquiteto oculto. Ele molda relações, te faz atrair sempre o mesmo tipo de pessoa, viver os mesmos ciclos emocionais, repetir padrões familiares que você jurou evitar. Ele molda escolhas profissionais. Você persegue status, segurança, aprovação, mas tudo isso como distração, não como propósito. Ele molda seu senso de identidade. Você começa a acreditar que é sua dor, sua ansiedade, seu fracasso, e se esquece de que aquilo é apenas a sombra de algo que precisa ser visto. Neurocientificamente, isso é ainda mais perigoso. O cérebro aprende por repetição. Quanto mais você foge de um estado interno, como tristeza, angústia, solidão, mais reforça a ideia de que aquele estado é intolerável. E assim, o abismo cresce como uma zona proibida dentro de você. Cada tentativa de evitar esse espaço reforça sua presença. Cada distração fortalece a prisão. A cultura, por sua vez, intensifica essa dinâmica. Vivemos num sistema que recompensa imagens de sucesso, produtividade e felicidade performática. A dor se tornou um tabu. Sentimentos profundos foram convertidos em fraquezas. E o silêncio, outrora sagrado, virou um inimigo a ser preenchido com notificações, vídeos curtos, feeds infinitos. Tudo conspira para que você nunca pare. Porque se parar, você escuta. E se escutar, talvez o abismo te responda. Mas não com palavras, e sim com ausência, com o desconforto de perceber que a imagem que você projetou para o mundo não sustenta mais seu peso interior, que as narrativas que você contou a si mesmo não explicam mais o que sente, que o modo como vive não é suficiente para aquilo que sua alma silenciosamente pede. Esse é o verdadeiro colapso, e ele não acontece de forma explosiva. Acontece em lentas erosões, em domingos à tarde que doem, em felicidades que evaporam rápido demais, em olhares perdidos mesmo ao lado de quem se ama. O abismo, ignorado, começa a sabotar por dentro. E o pior, você não percebe que ele está lá, apenas sente que há algo errado, mas não sabe o quê. E assim, muitos tentam tapá-lo com consumo, espiritualidade superficial, produtividade tóxica, vínculos que anestesiam ao invés de curar. Mas o buraco permanece. Porque ele não exige que você fuja, ele exige que você desça. É isso que ninguém te conta. O abismo age na sua vida quando você não tem coragem de confrontá-lo. E quanto mais ele age, mais você deixa de ser autor da sua existência e passa a ser personagem de uma história escrita pelas partes de si que você nunca quis olhar. Mas, e se encará-lo for a única forma de transcendê-lo? Talvez a única saída não seja para cima, nem para os lados, mas para dentro, direto no centro do que você mais teme. E lá, entre sombras e verdades esquecidas, talvez exista a chave para uma nova liberdade.
A rebelião não começa com um grito, nem com uma revolta externa. Ela começa com um sussurro incômodo, um momento de lucidez em que você percebe que tudo o que vem fazendo para evitar o abismo está, na verdade, alimentando-o. A rebelião é silenciosa, íntima, perigosa. É o momento em que você decide parar de fugir e, pela primeira vez, se senta diante do que mais teme, sem mais distrações, sem justificativas, sem máscaras. Descer ao abismo é um ato de coragem radical, mas não no sentido heróico hollywoodiano. É um tipo de coragem que envolve despir-se de tudo o que você acreditava ser, suas certezas, suas versões idealizadas, seus papéis sociais. A verdadeira revolução não é virar alguém melhor. É deixar de interpretar quem você nunca foi. A jornada não é sobre se aperfeiçoar, é sobre se lembrar. Carl Jung chamava esse processo de individuação, a integração da sombra. É quando você para de negar suas contradições, suas emoções ambíguas, seus desejos não confessáveis. É quando você entende que a luz só existe porque há escuridão, que não há totalidade possível sem acolhimento daquilo que foi excluído. A sombra, quando vista com honestidade, não te destrói. Ela te revela. Essa é a primeira chave. Olhar. Olhar de verdade, sem tentar consertar, sem espiritualizar precocemente, sem rotular como positivo ou negativo. O abismo não quer ser vencido, ele quer ser escutado. E dentro dele, escondidas entre ruínas psíquicas e fragmentos de si mesmo, estão verdades que o mundo nunca pôde te dar. Sua raiva legítima, sua tristeza sagrada, sua intuição silenciada, sua força esquecida. Mas olhar não basta. É preciso descer, sentir. Permitir que o caos interno te atravesse sem te destruir. Friedrich Nietzsche dizia: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Esse é o paradoxo da transformação. Só renasce quem aceita morrer. E morrer aqui é simbólico. É o colapso do falso eu, o fim das ilusões necessárias, a queda das proteções que viraram prisões. Jean-Paul Sartre chamava isso de liberdade condenada. É quando você percebe que não há desculpas, que nada externo vai te salvar, que só resta você e a responsabilidade radical de criar sentido a partir do nada. Essa é a angústia existencial, mas também é o solo fértil da autenticidade, porque só ali, no encontro direto com o vazio, você pode começar a criar algo que seja verdadeiramente seu. Viktor Frankl nos lembra que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O sentido não é algo que se encontra, é algo que se constrói no meio do sofrimento. E às vezes, o abismo é o portal que te obriga a buscar esse porquê. Não um porquê superficial, utilitário ou autoajuda, mas um porquê que ressoe com a sua alma, aquele que te chama quando o resto do mundo silencia. A rebelião, portanto, é se tornar íntimo da própria escuridão sem se perder nela. É dançar com os próprios demônios sem permitir que eles ditem a música. É transformar o abismo de prisão em portal, de trauma em sabedoria, de fim em recomeço. E aos poucos você percebe: o que parecia desintegração era, na verdade, revelação. O que parecia dor era preparação. O que parecia ruína era fundação. Você não volta ao mesmo depois de tocar o fundo, mas volta mais verdadeiro, mais inteiro, mais livre. Porque quem conheceu a própria escuridão não teme mais a luz dos outros,
Nem precisa mais se esconder de si mesmo. Você desce. Com medo, sim, com tremores, talvez, mas com uma coragem silenciosa que nunca havia sentido antes. E então, algo estranho acontece. Você percebe que o abismo não é um monstro, não é um castigo, não é um erro. Ele é espelho. Um espelho invertido, distorcido, fragmentado, que só revela sua forma completa quando você para de resistir. E naquele silêncio úmido, denso, onde não há mais palavras prontas, nem platitudes motivacionais, uma verdade se ergue como um sussurro dentro do peito. O abismo não estava contra você. Ele sempre foi parte de você. Essa é a realização final. Não existe cura sem queda. Não existe despertar sem sombra. Não existe liberdade sem confrontar aquilo que você sempre evitou. Porque aquilo que você chamava de fraqueza era apenas sensibilidade sem escuta. Aquilo que você chamava de fracasso era só um caminho que precisava se encerrar. Aquilo que você chamava de vazio era espaço. Espaço sagrado esperando ser preenchido por significados que fossem seus e não emprestados. A verdade é que você nunca foi quebrado. Você foi silenciado, desconectado, adormecido. O abismo não te mostrou o fim. Ele te mostrou onde começa sua responsabilidade radical por existir. Ele te obrigou a parar de viver no piloto automático, a questionar suas verdades, a deixar morrer quem você achava que precisava ser, para finalmente descobrir quem já era, o tempo todo. Nietzsche disse: quando você olha longamente para um abismo, o abismo também olha para você. Mas e se o olhar do abismo não for uma ameaça? E se for um convite, um chamado para que você deixe de fugir de si mesmo e atravesse as camadas de dor, vergonha e medo até encontrar algo que nenhuma superfície jamais ofereceu? Consciência crua e liberdade verdadeira. Atravessar o abismo não te torna imune ao sofrimento, mas te torna íntimo dele. E essa intimidade é poder. Porque quando você já conheceu sua queda mais profunda, nenhuma perda te assusta. Quando você já enfrentou seus demônios internos, nenhuma crítica te paralisa. Quando você já morreu simbolicamente, renascer vira escolha. Essa é a revolução silenciosa que poucos têm coragem de fazer. Porque ela não traz aplausos, não oferece garantias, não promete felicidade constante. O que ela oferece é muito mais raro: inteireza. A chance de viver com verdade, de sentir com profundidade, de existir com integridade. E agora, você sabe, o abismo não era o inimigo, era o caminho, era o oráculo, era o limiar entre a persona que o mundo moldou e a essência que você escondeu. Você cruzou, e não há como voltar. Porque quem viu a si mesmo nu, despido de máscaras, jamais aceita uma vida pequena. Quem mergulhou no abismo e emergiu com o coração pulsando, já não vive para agradar, vive para ser. E ser, verdadeiramente ser, é o maior ato de rebelião, transcendência e amor próprio que este mundo esquecido de si já pode testemunhar. Você não apenas olhou para o abismo, você fez dele a ponte para a sua verdade mais profunda. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.